Olha, esses dias eu virei matéria em dois jornais de esquerda, Interface e o Meteoro. Eu estava esperando que algum podcast ia me chamar para conversar melhor sobre o caso de quando eu fui banido do MBL. Não chamou, então foda-se. Eu vou gravar um vídeo aqui no YouTube. Eu acredito que vai ter umas 60 views no máximo, né? Por causa do título. Cara, eu fui mesmo do MBL por 2 anos. Eu sempre tive minha presença. Quando possível, eu sempre ia. Aonde me chamavam, onde precisava de gente. Eu nunca faltei um dia de trabalho pra ir em rolê do MBL. Porque pra mim, cara, aquilo ali sempre foi hobby. Pelo menos depois de um tempo, né? No começo não era. No começo era uma necessidade. Eu fui banido porque eu tinha supostamente opiniões eugênicas, né? Tá. É porque aparentemente tanto o Meteoro quanto o assessor do Kim, Danilo, não sabe diferenciar eutanásia de eugenia, né? Bom, vamos começar do começo. O primeiro contato que eu tive com o MBL, se não me engano, foi algum vídeo que eu vi na internet do Kim falando sobre Cuba. Isso lá em 2018, se não me falha a memória. E depois, cara, eu comecei a acompanhar normalmente. Durante o tempo da pandemia, 2020, que era insuportável aguentar o Bolsonaro. E aí eu acompanhei melhor o MBL, né? Eu sou um dos muitos que gostava do Bolsonaro e se desapontou com ele. E o MBL representava isso, uma terceira via contra o Lula e contra o Bolsonaro. Tanto é que eu tinha até um amigo que chamava Nata Costa, né? Ainda tenho. Ele antes tinha um canal no YouTube que chamava João Comunista. Ele era uma paródia de comunista, né? Ele ficava imitando idiotice que esquerdista fala. A ideia era boa, mas ele não conseguiu manter o personagem. Ele concorreu em 2020 a vereador, teve 506 votos. E ele não ganhou, teve uma derrota bem miserável. Ainda assim ele tentou, eu fui o primeiro que votou nele. Né? Eu estudei com o João Comunista, e eu acredito que isso foi um impulso para mim votar nele. E eu fui o primeiro que votou nele, cara, porque eu já vou votar já de manhã, cara, quando a urna abre. Mas enfim, deu o que tinha que dar. E naquele tempo, 2020, eu já fazia serviço para político. Antes de eu ser ADM, moderador de grupo de WhatsApp do Kim, eu fui do Holiday, por incrível que pareça. Eu lembro até hoje que o Holiday tinha postado nas redes sociais que ele precisava de alguém para ajudar ele nos grupos de WhatsApp dele. Ele tinha muitos. Eu não, se não me engano, eu era DM do 1, né? Que foi, também faz muito tempo já, não lembro direito. A responsável geral era a Tati, né? Tati de Tatiane. Eu era só daquele grupo. A gente sempre fazia um relatório de dias em dias, às vezes de uma semana, às vezes de 10, às vezes de um mês, do que é que o pessoal foi falando no grupo. Eu anotava os dias. E, cara, os grupos do Holiday eram muito irritantes. Tipo, parecia um loop infinito. Que o pessoal sempre falava a mesma coisa. Cloroquina, chamava o MBL de pessoal Kids, chamava o Kim de Kim Cata Piroca. E porque é bolsonarista, é o que mais irritava, entrava ali, e bolsonarista é um bicho muito irritante. Enfim, por que eu saí do negócio do Holiday? Em 2021, teve aquela manifestação da terceira via que o MBL fez, que chamou um monte de gente que era contra ambos, o Lula e o Bolsonaro, chamou até o Ciro Gomes, o Amoebo, bastante gente aleatória. E ainda assim dizem que foi um fracasso, né? Eu olhando os comentários ali no grupo, o próprio Holiday tinha participado e ainda assim tinha gente atacando. Aí eu tinha desistido, a Tati também tinha desistido, que estava dando muito trabalho para ela. Aí eu segui minha vida normalmente, eu nunca fui pago para apoiar o Holiday.
De uma forma que eu nunca fui pago para apoiar o Kim. Aquilo ali era que eu fiz no grupo de WhatsApp de ambos, era um serviço voluntário, né? Eu conversava às vezes com o Holiday por videochamada, pelo Meet, mas com o Kim eu nunca conversei pelo Meet, por videochamada. Só com o Danilo, que é o assessor dele. Aquela conta comercial do Kim não é o Kim que lê, é o Danilo e às vezes o Daniel. Enfim, né? A vida seguiu. Era 2022, na época eu estava desempregado. Hoje eu não tô mais, graças a Deus. Eu tava aleatório no Instagram. Minha mãe, ela tava com câncer, né? No começo era só tireoide. O câncer dela espalhou pra traqueia, pulmão, útero, cérebro. Ela morreu em agonia profunda. Nunca teve tratamento. Enfim, era 2022. Eu tava aleatório no Instagram. E aí, de repente, eu vi um vídeo de alguém que eu nem seguia. Foi vídeo recomendado. Era a Amanda Vettorazzo. Tava falando que ela queria que algum apoiador dela aparecesse no gabinete dela para falar com ela. Aí eu, sem saber quem era a mina, vi que ela ia concorrer a deputada estadual, eu fui ali. Fui ali, se não me engano, era quarta-feira. Eu ainda peguei um ônibus errado, tive que ir lá de Uber. E cheguei meia hora atrasado e conversei pouco com a Amanda Vettorazzo. Essa conversa que eu tive, cara, não foi nada nem um pouco impressionante. Eu falei da minha mãe, eu falei que eu queria ser professor, antes eu queria, né? Eu deixei de querer. E eu cheguei a ser doador da campanha da Amanda. Enfim, mano, de cara eu nem tinha pensado em votar nela. Na minha cabeça estava me vindo votar no Pavanato, né? Mas ela acabou me convencendo depois de um tempo, né? E aí eu comecei a aparecer nas campanhas do MBL, né? Da Amanda e do Beraldo, do Kim, para deputado, né? Eu tinha presença, espalhar panfleto e tudo mais, né? Inclusive, eu tava de tendeiro num ponto que ficava na Praça Silvio Romero, que era do Kim e do Guto. Não era para mim distribuir negócio da Amanda ali, mas eu era teimoso, aí eu teria distribuir negócio da Amanda escondido. E porque eu gostava dela, por essa. O que acontece, mano? O responsável daquela tenda era muito escroto. Era um tal de Thiago. Tipo, eu não gosto de cara que fica azarando mina na rua, né? E ele, pra você ter ideia da escrotice dele, ele gostava de pegar aquele pão que fica na borda do pão de forma, dizendo que aquilo ali era uma bundinha. Enfim, mano, eu fiquei ali naquela tenda, né? E ele quis me mandar embora porque eles queriam fazer mais serviço em Itaquera. E ele era Tatuapé, e só eu não era de Itaquera. E porque eu não queria contribuir com o café da manhã dele. E cara, isso se chama assédio moral. Eu não sou obrigado a dar dinheiro pra ninguém. Eu tô ali pra fazer serviço pro Kim Kataguiri. Não pra ele. Não pra alimentar o bucho dele. E o que aconteceu? A Silvio Romero tinha ficado sem tenda. E eu ainda tava indo em rolê com frequência do MBL, né? Com o dinheiro que eu recebi da própria panfletagem. E o que acontece? Eu cheguei aí lá na Paulista procurar o tal de Vinícius, que era responsável pelos bagulho da campanha do Kim. Eu não achei quem era o tal de Vinícius. Tirei foto com o Guto. E aí naquele dia eu acabei passando o dia com o Pavanato e não com o pessoal do MBL. O Pavanato na época estava no Novo, né? Ele não era bolsonarista. E o Pavanato ele me tratou super bem, meu. Pena que ele me desapontou depois, né? Eu passei aquele dia ali com a campanha com ele. Ele falou que no momento não tinha vaga para trabalhar de panfleteiro. Enfim, né? Acabou sendo isso. Depois era um encontro lá no Maré Maré do MBL. Maré Maré é um bar que tem no Tatuapé, que é
que vende peixe, a maior parte dos pratos. E aí eu falei com o Beraldo sobre a situação da minha mãe, né? Com ele e com um cara que o nome começava com W, não lembro se era Wilson ou se era William, que era da campanha dele. E aí a gente conseguiu uma tenda para mim, que era justamente na Romero. A gente acha que ficou 10 dias ali, se não me engano, falha a memória. Quem eu chamei para ficar na tenda? Um cara que chamava Emerson, que eu tinha me chamado aleatório, perguntando se eu podia distribuir papel com ele. Eu chamei ele porque foi promessa. E uma amiga minha que chamava Yasmin, que ela gostava do Kim, né? É o mesmo grupo, então eu quis chamar ela. E o que acontece, meu? Yasmin, ela tem um problema de chegar perto de homem porque ela passou por estupro 2 vezes, velho. Por curiosidade, o cara que estuprou ela na segunda vez é filho do cara que estuprou a mãe dela, pra você ter uma ideia de como as coisas são nojentas. E o que acontece? A gente se manteve ali por 10 dias. A gente no caminho foi maltratado pela Rosângela Moro, que passou ali. Fez amizade com o Maurício Aguiar e com o assessor dele, Danilo, que eram super gente boa. Estavam passando ali também. E teve o dia que chegou o de volta ao Gordola lá. E o que aconteceu? É, ele quis intimidar a gente discutiu, ele também não queria falar comigo e ele assediou a menina. E aí eu fui reclamar com o pessoal da tenda, né? Pra ver se eles falam com o pessoal do Kim. E eles, em vez disso, quiseram extinguir a tenda do Beraldo. Porque o voto do Kim era mais importante, aparentemente. Porque eles estavam com medo de alguma represália. Eu acredito que eles devem ter brigado, né? E o que aconteceu? Eu estava mais uma vez desempregado, a minha mãe ela nem estava mais raciocinando, porque o câncer dela já tinha chegado no cérebro, né? Tireoide, traqueia, pulmão, útero, cérebro. E aí eu tive sorte, o pessoal do Pavanato me ligou. Aí foi o dia que eu conheci o Holiday pessoalmente, que eu conversava com ele pela internet, mas não pessoalmente, nunca tinha visto. Eu abracei ele, tirei foto com ele e o Pavanato ao mesmo tempo. E aí eu recebi por campanha com o Holiday. E nesse dia eu tinha conhecido, nessa campanha, eu conheci uma figura bem engraçada. O nome dele era Mário. Mário, segundo ele tem uma espécie de CPI do MBL, que ele chantageou a MBL para não mandar aquilo para a Polícia Federal. Essa tal de CPI do MBL, ele tinha prova contra o Rubinho Nunes, que alega que ele é corrupto, que ele desviava a verba, que ele tinha ligado para o Kim Kataguiri pedindo um pouco de emenda, o Kim não quis, gravou, e foi o Kim que denunciou o Rubinho, e por isso ele foi banido do MBL. Ele estava ali na segunda CPI, que um tal de Salsicha, que diz ele que é irmão do Renan Santos, era quem financiava secretamente o MBL, e que o Arthur Duval teve um caso com a Isa Pena. Aqui não lembro quem é a Isa Pena, é aquela deputada, se não me falha a memória do PSOL, que foi assediada, que o cara segurou no peito dela por trás, o tal de Flávio, não sei das quantas. E o que aconteceu? Bom, eu não cheguei a conversar muito com o Mário, o contato dele ficou ali. E depois da campanha, a Amanda não foi eleita, foi eleito o Kim, o Guto. Eu fiquei um pouco triste pela Amanda, não foi eleito o Beraldo, eu tinha gostado dele. E assim, eu não fiquei com raiva da MBL, porque apesar dessas encrencas, eu devo lembrar uma coisa. Uma vez teve um cara que foi ali meter um monte de tiro num petista que estava fazendo uma festa temática do Lula. Foi o Bolsonaro que mandou fazer isso? Não. Que é uma frase meio maquiavélica que eu tenho. O político não representa seu povo, o povo que representa o seu político. Porque o político não fica brigando pelo povo.
É o povo que fica brigando para defender ele. E também teve um caso contrário. Teve uma vez uma espécie de gaysista, petista, da extrema esquerda, esfaqueou um senhorzinho na rua porque ele era eleitor do Bolsonaro. Quantas vezes você não vê o Arthur Duval indo em manifestação tanto de Bolsonaro quanto de PT? E quantas vezes ele não apanha? O povo que representa seu político. Deu essa briga, o Kim não teve nada a ver com aquilo. Eu não fiquei com raiva do Kim por aquilo. Eu gosto do trabalho do Kim. Diminuição de imposto, de educação que ele fez, garantiu o aumento do salário do professor. Eu gosto do Marco dos Games também. Em geral, eu tenho mais elogio do Kim do que crítica. Eu não gosto de quando o Kim brinca em propaganda, fazendo cartinha de Yu-Gi-Oh!, por exemplo. A Amanda fez a mesma idiotice. Nem de quando ele fez... nem de quando ele fazia figurinha de Copa. Eu acho isso idiotice. Enfim, mano. Continuando a história. Depois, mano, da campanha, sabe que eu cheguei até a brigar com a Amanda Vettorazzo pela internet? Teve um caso que, se não me engano, era a cerveja da Baldur. Baldur, eu esqueci que cerveja era. Eles tinham colocado uma transexual na propaganda. E foi organizado um boicote contra a cerveja. Por quê? Porque a cerveja, ela tava... O pessoal tava dizendo que não era representado pelaquela trans. E aí eles tiveram prejuízo com o boicote. E a Amanda Vettorazzo, ela tinha comentado assim, quem lacra não lucra, né? Acho que ela meio que defendeu o boicote. E aí eu acabei começando a discutir nos comentários com um monte de gente, porque pra mim foi sim transfobia. Se uma pessoa não quer comprar um produto porque a pessoa é negra, por exemplo, que está na propaganda e diz que não representa, não é racismo. Então, na minha cabeça aquilo foi transfobia, sim, porque ela era um cidadão como qualquer outro. E tipo, ela pode trabalhar com o que ela quiser. E eu também uma vez tinha ficado de joelhos pra Amanda, eu e ela estávamos bêbado pra caralho. E eu falei alguma coisa dela ser presidenta do Senado. E aí a gente ficou dando pulo com a mão dada. E aí por isso, a Amanda Vettorazzo inclusive é orientada a ficar longe de mim. Pode observar, se a gente tivesse encontro do MBL, a Amanda se mantém longe de mim, porque ela tem orientação de ficar longe mesmo. Enfim, mano, eu continuei no MBL. Uma pessoa tinha postado na internet que precisava de alguém para ser moderador do grupo do Kim. Eu mandei uma mensagem para um contato que chamava Equipe Kim. E eu falei, eu já fiz esse serviço pro Holiday. E aí eu passei a ser ADM, eu, o William e o José Augusto. O José Augusto, que era o responsável principal. Depois eu e o William era um cargo igual, nós dois. Só de apoio. Ali no grupo, cara, só não podia entrar petista, bolsonarista e nazista, né? Pena que depois, quando eu fui banido do MBL, aparentemente quem ficou responsável não tancou, né? Imbecil. E o que acontece, mano? Como é que eu disso fui ser moderador principal, secretário de debate que eles chamavam? Cara, o José, ele era um covarde. Pelo menos porque tipo ele era narcisista, né? Mas ele precisava ficar falando, eu sou seu chefe, não sei o quê, pra pôr um assédio moral, né? Porque no fundo ele se sentia pequeno. Toda a chamada, depois que ele falava do MBL, depois ele começava a chorar da vida. Tipo, ele chorava que não tinha namorada. E, cara, eu cheguei a contar essa história pro Deu como entrei no MBL, pro José, e ele me considerava um amigo, né? Talvez o Holiday e o Cristiano Beraldo nem saibam disso, mas o emprego que eu consegui depois, a profissão que eu passei a seguir depois, de segurança, eu consegui por causa deles, porque eu usei o dinheiro que eu ganhei da campanha do Beraldo e do Holiday para pagar meu curso de controlador de acesso.
E hoje eu trabalho até hoje na área graças a eles. E talvez eles nem saibam disso, que foram eles que salvaram a minha vida. A minha mãe, ela morreu bem no dia da eleição. E foi a dor mais angustiante que eu tive, mas também foi o que mais me libertou, eu acho. Porque hoje eu tenho o que eu sempre quis ter: paz em casa. E ainda assim eu era apegado a ele, a ela, né? Mas eu te digo uma coisa, cara. Todo lugar que não mais nasce amor, nasce apenas ódio. E quando você dá amor para os outros, não sobra para você. Você vê agora essa notícia lá do William atacando o MBL agora, e o judeu não identificado, Gustavo Aronso. Você vê a notícia deles e é verdade. As pessoas, quando não deixa de nascer amor num lugar, passa a nascer apenas o ódio. Como é que eu peguei o posto do José? O José, mano, ele tinha uma mania de fazer fofoquinha, Maria Fifi. Tipo, ele chegava em mim, falava que eu era competente, aí ele falava mal do William e do Gustavo, do William. No começo não tinha o Gustavo, ele recrutou o Gustavo depois, né? E aí ele chegava no William e ele fazia o contrário, falava bem dele e falava mal de mim. E o que aconteceu, mano? O José, ele chegou até a puxar o celular da minha mão uma vez. Foi no dia que o Kim e a Amanda Vettorazzo estavam lá na Penha conversando com o Danilo Gentili, porque o Kim queria concorrer a prefeito, né? Não deu certo. E foi bem nesse dia, mano. A gente tava, inclusive, no pós-rolê, no dia que era mesmo, Bar do São Jorge, no Tatuapé. Porque o José, ele tenta ser possessivo, porque se ele não colocar essa característica na personalidade dele, ele se sente fraco, ele sente que não é ninguém. E aí, com essa cagueta, com a nossa discussão, a gente foi encarar o José pessoalmente, eu, o William e o Gustavo, numa videochamada, que ele tem essa mania de fofoca. E aí o William quis estimular o Gustavo a bloquear o José. Eu não quis bloquear ele. O William tava falando que eu tava sendo manipulado ainda. Eu falei, mano, não tô. E, cara, o José é um coitado. Aparentemente o Gustavo Aronso depois me bloqueou porque o William fez na cabeça dele, né? Porque o William é bem manipulativo também. E o que aconteceu, mano? Por que eles me colocaram ali como secretário? Porque eu era presente. Eu sempre fui presente no MBL. E eu só não faltava dia de trabalho para ir em rolê do MBL. Onde dava para ir, eu ia. E com a minha presença, e com o tempo que eu tava no grupo, eles me escolheram para ficar lá. E cara, o vídeo vai ficar muito longo, eu vou cortar isso aqui. Como eu entrei no MBL e como eu fui banido do MBL. Cara, mas em geral, mano, o que a gente mais falava no grupo, mano? O que eu fazia no MBL? Se o Kim precisava de ajuda, eu cobrava quem tava no grupo. No grupo tinha mais de 500 pessoas. Tinha até mais de um grupo, que eu não era DM, mas eu fazia a mesma coisa. Fora os debates do Kim, tinha tropa do Kim, militância do Kim. E eu ficava mandando vídeo de WhatsApp ali. No WhatsApp você consegue mandar aquele vídeo redondinho de, se não me engano, é 1 minuto. Hoje o Kim precisa de apoio no Senado para tal PEC. Hoje o Kim precisa de apoio na Câmara para tal coisa. Cobre os seguintes deputados. Aí eu mandava a lista dos deputados, o e-mail deles, o Instagram deles. Eu mandava um vídeo para estimular o pessoal. E em geral era isso, mano. Ó, precisa hoje de gente para segurar um cartaz de Fora Lula lá naquela ponte. Eu ia. Eu ia lá com o Alex Hunter. Cara, em geral, mano, eu era um faz tudo. Mas, da mesma forma que eu gostava muito da econômica do MBL, eu tinha divergência. Essas divergências, sobre bioética, principalmente, e questão de moral,
que foi o que acabou me expulsando. E eu te questiono, se eu estava 2 anos ali com os posicionamentos, eu nunca escondi que eu era progressista, que eu era de direita progressista, por que que me manteram ali? Quem era responsável do grupo era eu. O Danilo não vai olhar o grupo. Ele me expulsou porque alguém mandou print pra ele e foi ameaçou me mandar pro jornalista, né? E eu nunca escondi que eu era. Que eu defendia aborto, que eu defendia eutanásia, que eu defendia a Bensola, que eu preferia a Renata de Abreu do que a Amanda Vettorazzo. Fica, inclusive, um detalhe importante. Eu acho que a Renata de Abreu é a melhor deputada que o Brasil tem. E eu nunca escondi isso, de verdade. Eu sempre fui de direita progressista. Eu, economicamente falando, sou de direita. As minhas pautas sociais, quem mais defende acaba sendo esquerdista, né? Eu converso melhor sobre elas num vídeo separado para não perder aqui. E o dia que eu fui banido, eu não lembro direito a data, eu lembro que era aniversário do Márcio Colúmbio. Eu eu ia originalmente para a festa do Márcio Colúmbio à noite, mas como eu fui banido à tarde, era horário de almoço, eu nem me preocupei, mano. Eu, em vez disso, fui transar. Eu tinha uma parceira sexual na época, que inclusive estava traindo o namorado dela comigo, e eu fui ali pro hotel com ela. Em vez disso, eu nem me preocupei. E esse assunto ficou enterrado até recentemente, né? E cara, como foi que eu entrei no MBL? O que eu fazia no MBL? Era isso, mano. A vida, mano, seguiu normalmente. Eu tenho minha vida. Eu nem me preocupei em voltar. Foi bom eu ter sido expulso também, porque de quando eu fui expulso do MBL, eu arranjei um segundo emprego. Eu tava trabalhando dia sim. Que é 12 por 36, o outro era 12 por 36 também. E aí eu consegui comprar uma TV e um videogame com isso. Se eu fosse panfleteiro, eu consegui quanto no máximo? Uns R$ 800? Isso é nada, mano. E eu também, que ia adiantar eu defender a Amanda Vettorazzo se eu tenho tanta divergência com ela? É a pessoa com quem eu mais tinha divergência no MBL. Eu ia apoiar o Renato Batista. Eu originalmente ia votar nele, mas se eu fui banido do MBL, por que eu vou votar no MBL? Eu acabei votando na Cris Monteiro. Agora, o MBL já não é mais o que defendia, cara. O MBL, o novo, eles se tornaram com o tempo que eles criticavam. E ainda assim eu votei na Cris Monteiro. Nunca que eu ia apoiar o Nunes. Nunca que eu ia apoiar o MBL começar a usar o fundão. Que bom que eu fui banido, porque as minhas divergências com o movimento estavam crescendo cada vez mais. E ainda estão. Eu ainda aprovo o trabalho do Guto e do Kim. Ainda assim, mano, eu não fazia sentido eu estar lá. Eu visitei a casa do Livres, porque eles tinham me convidado. Eu fui num pequeno evento do Modo Novo, da Mônica Rosenberg, que é uma amiga minha judia, que ela inclusive me deu o livrinho dela, Todos Somos Corruptos, é o nome do livro. E cara, a minha vida não é política, a minha vida é pizza, rock, cerveja e sexo. Parece até nome de um álbum isso, né? E videogame também, né? A gente tem que trabalhar para se sustentar, não sustentar político. Mas é o que a gente já faz, o imposto que a gente paga. Depois eu gravo um vídeo aqui explicando melhor sobre a minha expulsão.